Shabbat Shalom, um prazer enorme voltar aqui, povo da Paraxá, povo de Deus, povo desse Brasil querido. Hoje estamos aqui com duas joias raras, duas pessoas maravilhosas. Estou aqui com Samuel Shimulik, né, em hebraico. Samuel é filho do apóstolo Jorge, é o Talmide aqui, o jovem, que vai nos brindar hoje com uma porção de sabedoria, estudou, se preparou, meu convidado. E a segunda joia, o querido pastor Robson, que eu conheci há pouco tempo, mas é como se já fosse amigo de muito tempo. Ele mora na cidade de Mogi, mas realmente quase na divisa de Suzano, ali no Aruã, e tem uma larga experiência com estudo de Torá, de Midrash. Ele tem bastante convivência, eu vi muitos livros na casa dele, uma biblioteca ampla de hebraico, e eu fiquei curioso para saber e descobrir essa pedra preciosa. E além disso, um ministério profético que tem andado o Brasil todo também em muitos atos proféticos. E hoje, esses dois vasos vão estar conosco. Vou primeiro uma saudação e depois vamos a Paraxá. Shalom, meus queridos. Hoje é meu primeiro dia, então estou um pouco acanhado, mas a gente vai desenrolando assim. Eu preparei aqui um estudo, fiz alguns resumos e vamos complementando nossos conhecimentos, né? Amém. Amém. Pastor Robson. Shalom a todos. Quero hoje agradecer por esse momento. Vamos apoiar, né? Apoiar aqui. São homens humildes, né? Um jovem, aliás, os dois são muito jovens, né? O único barba branca aqui sou eu mesmo. Primeiro quero dar uma breve explicação do motivo de não ter gravado a Paraxá, apesar de já ter falado, lá deixei no YouTube. E o fato foi um funeral, foi realmente a despedida do nosso pastor querido Júlio Mikio Yamamoto. E por conta disso, eu entendi pelo Espírito de Deus que eu não poderia fazer Paraxá. E no momento eu achei que era só uma ideia, porque a Torá diz: se você tocar em morto, você não pode adentrar no tabernáculo, você não pode fazer o serviço sacerdotal. E como o serviço sacerdotal meu, no molde judaico, está sendo fazer as paraxotes, então eu não poderia fazer. E eu não entendi, porque eu voltei, eu estava tão cansado no sábado, depois no domingo, quando acordei, achei, agora eu já posso fazer, estou descansado. Simplesmente a mente era como se ela estivesse apagando e eu não conseguisse raciocinar com coerência, não lembrava. Eu falei, acho que eu preciso de descansar mais ainda, deve ter sido pouco. Na segunda-feira eu pensei, mas hoje fazer a gravação também não estava bom. Foi só na quarta-feira, antes de ontem, aliás, que eu entendi que eu tinha tocado em morto e por isso eu não poderia. E agora, decorrido com o tempo, nós já podemos gravar essa Paraxá, e a Paraxá de hoje chama Tzav. A Paraxá passada, que nós não pudemos fazer, Vaikra, é a Paraxá que começa Levítico. E deixe-me dar um resumo de algumas coisas. Por exemplo, no andar dos fatos, nós tivemos então Deus, primeiro, dando a Moisés as tábuas, depois veio a ira, porque o povo fez um bezerro. Moisés luta com Deus até convencê-lo a seguir viagem junto com o povo de Israel, porque afinal o propósito de Deus desde o começo foi: vocês vão me fazer um tabernáculo e eu vou morar entre vocês. Eu quero morar, habitar, perto, Karov Lehá, perto de você. E Moisés convence Deus então diz: eu vou seguir com vocês, mas lá na frente, no dia da visitação, eu vou lembrar desse bezerro e ainda vou ter que punir alguns, ok? Mas então Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou morar entre vocês, não só vou caminhar com vocês, mas eu vou morar entre vocês. E você precisa me construir um Mishkan, essa é a palavra. Mishkan
É o tabernáculo, traduzido por tabernáculo no deserto, mas que vem da palavra shachem, que quer dizer vizinho. Então Deus está dizendo, eu vou morar, minha casa vai ser vizinha da de vocês. Assim como era no Éden, antes da iniquidade e o pecado, podíamos morar juntos, mas devido a essa iniquidade, aos maus intentos do coração humano, eu tive que deixar vocês longe. Mas eu sinto saudade, quero morar perto, e escolhi vocês, Israel, para serem a primeira nação que eu vou morar perto. Mas meu alvo é a terra toda. Então, essa casa chamada Mishkan, tem sua raiz na palavra Shachem, vizinho, e o propósito é indicado aí. Daí em diante, Moisés traz todo o material, Parashá Pekudei termina a construção do Mishkan, é inaugurado com a glória de Deus, e seguindo Deus começa a dizer, agora vocês, na Parashá passada de Vaikra, eu vou dar uma lista de animais que poderão ser utilizados no sacrifício, para serem korban, serem ofertas a Deus. E dá uma lista de de animais, e destrincha para eles a forma dos cortes, coração, rim, fígado, sangue, gordura, e dá todo o entendimento dessas partes, que nada mais do que são símbolos das maldades e das iniquidades da nossa carnalidade, que precisam ser passadas no fogo, e isso será culto a Deus, nós vamos ver nessa paraxá, contínuo, ou seja, não deixaremos ser dominados por nada da carne, nada do sangue, porque a nossa luta não é contra realmente carne e sangue, mas quem está atrás, mas só que se manifesta em carne e sangue, né? Manifesta, se materializa, a maldade se materializa. Então o povo de Israel recebeu segredos de como manter a santidade através das ofertas. Os korban. Então Deus ensinou na paraxá passada os tipos de animais, como se corta, que lado coloca, se é norte e sul, como que queima, mas não está ainda funcionando, é teoria. O tabernáculo está levantado, o altar está lá fora, a pia está lá, os filhos de Arão estão lá, só que ainda não estão ativados, eles estão sendo orientados. Nesta paraxá passada ainda, fica muito forte a interpretação dos nomes. Por exemplo, sacrifício. Essa palavra apareceu muito, e ela vem da raiz da lehakriv, que significa sacrificar. Sacrificar vem de uma palavra chamada karev, ou karov. Karov leha, perto de você. A palavra perto é kof resh beit, karev. Seria QRV. Dessas três letras surge então o verbo sacrificar, traduzido para nós como sacrificar, mas que seria como aproximar. Daí temos a aproximação. E nós temos o korban, que é QRV de novo, só com um N no final. Korban, que é traduzido para nós por sacrifício. Nota que tudo vem da palavra, das raízes QRV, perto. Então, o propósito está indicado aí. Deus habitar entre os homens e os homens se aproximar de Deus. A aproximação requer trazer a parte animal para ser queimada. Assim, Deus se agrada desse korban. E a primeira oferta que é tratada na paraxá passada é a chamada korban olá. Olá significa o que sobe, la'alot. La'alot é o verbo subir. Então, por isso, quando vai subir, quando vai fazer, alguém quer voltar para morar em Jerusalém, se chama fazer aliá, quase que é olá, que é da mesma raiz, fazer subida. Uma pessoa que vai morar em Israel é considerado um olim, hadashim, novos subidores, porque para Israel não se vai, para Israel se sobe, para Jerusalém também. Então, a ideia é que o korban olá é a primeira oferta que se faz na vida. É o começo da relação com Deus.
e ela tem a ver, então, com uma oferta da própria pessoa. É como eu falo, converter-se a Deus. É a própria pessoa que é dada a Deus. Por isso, essa oferta ninguém come, nem um pedacinho, toda queimada no fogo. Por quê? Simboliza a nossa conversão e a nossa entrega total a Deus. Depois vem a oferta de consagração. Então já não é meluim, que hoje vai ser tratado. Então ali na paraxá passada, ficou muito evidente o teor da oferta. Para que serve a oferta? Para aproximar. E aí tem a oferta para aproximação, a oferta para elevar o homem, que na verdade eleva a alma da pessoa. A pessoa sai de um território espiritual baixo, onde ela está presa pelo pecado, e a alma é elevada perante Deus. Isso vai ser visto depois em níveis mais profundos. Por exemplo, toda pessoa tem que tomar uma decisão um dia, isso mesmo que ela já seja de Deus, que ela já seja... Nós vamos sendo desafiados por Deus a fazer ofertas de sacrifícios que vão fazer-nos renunciar coisas que estamos agarrados. Deus sabe trabalhar em nosso coração a tal ponto de darmos a última oferta. Abraão foi sendo uma pessoa obediente, até chegar ao seu corbão lá, máximo, que foi o seu Isaque. Quase sempre, todos nós, que somos de Deus, filhos, isso é só para filhos, terão que passar pelo corbão lá. Ou seja, um dia terá que ter uma renúncia a tal ponto que vai nos fazer perder a nossa vontade total, daquilo que tudo que a gente mais queria vai ser pedido por Deus. Quando tiver algo que está ocupando muito forte o lugar de Deus e impedindo a santificação plena. Suponhamos que um homem casado se apaixone por outra mulher. A sua esposa, ele não está feliz com ela, mas ele já está vivendo um romance com outra. Mas ele é temente a Deus. Só que ele não está conseguindo vencer essa paixão. Deus vai pedir isso para ele. Deus vai pedir. E isso vai ser um sacrifício muito grande para ele. Tudo que você apegar e pôr no seu coração, e normalmente está ligado a pessoas, um dia, para a sua alma ser elevada para os lugares altos, você terá que fazer essa entrega. É o seu corbão olá. E isso vai elevar a sua alma, vai elevar você perante Deus. Normalmente, esses são os últimos testes para realmente tirar uma pessoa de uma situação ou de um lugar onde a alma dele sempre quis sair. Mas aquilo estava lá. Mesmo que não tinha o ato externo, a infidelidade estava lá. Só faltava a manifestação. Então, Deus, sabendo disso, ele até deixa essas paixões subirem, para que esse homem tenha a oportunidade de vencer, fazendo uma entrega sacrificial da sua vontade. Aliás, deixe-me dizer uma coisa. Quando Deus disse para Abraão, Lech Lechá, ou seja, saia e vá, e ele diz, saia da sua terra, da sua Eretz, e vá para Eretz, que eu te mostrarei. A palavra Eretz, terra, vem de Hatz, Aleph, Resh e Tzadik. Seria um A, R, Tzi. Tzi, essa palavra não tem, um T em português é Tzi. Essa palavra R e Tzi vem de Hatzon, vontade. A palavra terra deriva da palavra vontade. Então, quando Deus diz, saia da sua Eretz, saia de sua vontade e vá para a minha vontade, a terra que te mostrarei, a Eretz que te mostrarei, a vontade que te revelarei. Então, todos nós, para sermos elevados, para entrar na terra, na vontade de Deus, no reino de Deus, teremos que renunciar nossa Eretz, nossa vontade. E isso é o resumo do que um sacrifício olá, um corbão olá vai fazer. Vai nos tirar de uma situação e colocar numa muito elevada. Mas parece para nós que entregar aquilo tudo para ser queimado é a destruição da nossa felicidade.
destruição da nossa esperança, destruição, porque não estamos enxergando ainda o benefício preparado. Então, o tabernáculo, ao ser levantado, Deus sabe, olha, eu vou levar vocês para uma comunhão comigo, mas como vocês estão agarrados a coisas boas nesse mundo, por isso que tem que dar um cordeiro perfeito, porque é uma coisa boa, é o perfeito, é o melhor que vocês têm. Mas eu vou elevar a alma de vocês para um lugar que você nem sonha, nem imagina que é estar comigo, porque você nunca viveu isso. Então você sabe que é viver com um filho, uma relação boa, como Abraão tinha, mas um dia ele teve que fazer dele um corbã lá. Ou você que tem essa amante, que você se sente tão delicioso, tão realizado, se sente homem másculo, se sente um verdadeiro herói, porque essas emoções te sobem no coração. Você vai ter que sacrificar isso por um bem maior, que você não sabe que é maior e que é bem, e por isso está preso. Então o tabernáculo iria fazer as pessoas passarem para uma elevação de desfrutar um nível com Deus que não conheciam, e por isso é sacrifício, traduzido até por sacrifício, porque vai morrer algo. Os maiores sacrifícios que Deus pede envolvem um risco de perder alguém que está atrapalhando você de subir e viver o melhor de Deus. Então você tem que sacrificar. Isso eu já estou falando no nível aonde vai definir coisas muito grandes. Mas esse sacrifício também é interpretado no dia da conversão, onde você entrega a sua vida, a sua vontade. Só que essa entrega, ela não dimensiona tudo o caminho que tem pela frente. Muito bem, eu fiz algumas aplicações da Paraxá já, porque isso aí ficaria na Paraxá passada, e eu não queria deixar essa lição tão preciosa perder-se, né? Porque ela define muito, muito nossa intimidade com Deus. Falando-se tanto, a igreja canta tanto sobre essa intimidade, canta tanto sobre eu quero estar no braço do amado. As últimas canções que eu tenho ouvido na igreja, elas todas são da intimidade, né? Todo mundo quer ser íntimo, mas quer ser íntimo com Deus, mas quer ser íntimo com a outra pessoa, com o mundo. Quer o prazer, não quer o sacrifício. Né? Até fala, né? Toque no altar, queimando, tem tanta música, mas na hora de renunciar, não quer nem renunciar nem o videogame, rapaz. Porque dá um prazer. Foi o que a gente estava conversando naquela hora. Foi isso que a gente estava conversando alguns momentos antes, né? Deus renuncia, Deus faz tudo para poder estar ao nosso lado, e a gente não. A gente sempre quer as mínimas. Ele não está pedindo para você deixar de ser feliz. Ele está pedindo para você deixar algumas coisas, largar algumas coisas, abrir mão de algumas coisas que te trazem mal para estar perto dele, né? Amém. Que na verdade alimenta mais a parte carne. Porque a nossa felicidade está muito ligada àquilo que dá prazer à carne. Isso é a diferença entre aquilo que dá prazer, que Deus quer fazer nos conhecer uma alegria, que está muito acima disso. Mas como a gente só conhece isso, ou só conhecia, né? Então é mais difícil acreditar que exista uma alegria fora do prazer carnal, fora do prazer. Por isso que o animal tem que ser morto, porque a natureza animalesca, a carne tinha que ser queimado, o rim tinha que ser queimado, o fígado queimado, as entranhas queimadas, o diafragma queimado. E quando é oferta para a aproximação de Deus, que é corbão lá, aí tem que queimar tudo. Diferente da oferta de pazes, que uma parte é comida pelo sacerdote, uma parte é comida pelo ofertante, e uma parte era comida pelo altar, pelo fogo. Por quê? Porque ela é chamada oferta de pazes, porque ela reconcilia pessoas. Então, quando precisava tratar de reconciliação, perdoar, ser perdoado por outra pessoa, para mim entrar em paz com meus irmãos, aquele que eu ofendi, aquele que me roubou, aquele que eu preciso perdoar, aquele que precisa restituir, aquele que eu menti. Então, essa oferta é chamada de paz, porque entra em aliança de paz com Deus, com o sacerdote e com as pessoas. Essa oferta não precisa queimar toda para Deus. Ela é comida. Por quê? Porque na hora que senta junto e conversa e confessa uns para os outros, você está fazendo uma oferta de paz. Procurar uma pessoa e pedir perdão é a mesma coisa que ir no altar e trazer uma oferta de paz.
É o mesmo serviço sacerdotal, só que na versão sem tabernáculo, na versão não física. Porque tudo aquilo tinha que ser vivenciado no quebrantamento do Espírito. Ok. Nós estamos então agora entrando na Parashat Tzav. Tzav quer dizer? Ordene. Aí, fala forte. Ordene. Porque o som ali é baixo. Só por isso. É só por isso mesmo. Então fala um pouco sobre essa palavra. As outras questões que tratam sobre a oferta, elas usam o verbo falar, literalmente falar. Isso a gente pega no hebraico. Na tradução que eu tenho aqui da Torá, ele está falou, mas nos comentários está ordene. Isso traz um pouco de dificuldade de compreensão, mas a gente tem sempre que buscar essa... Original é ordene. No original, ordene. O que ele quer dizer com ordene? A gente pega alguns comentários rabínicos que dizem que tem que ter pressa, tem que se apressar em realizar essa oferta. E o que acontece? Ele está tratando desse primeiro sobre a oferta de holocausto, oferta da oferenda queimada, né? Está assim no Rumash, mas também podemos conhecer como holocausto. E ela trata justamente dessa questão. Por que tem que ser rápido? Por que tem que ser ordene diferente de falou? Aí a gente vai para os sinônimos dessa palavra, que não é somente se apresse, é fazer com zelo, é estímulo, imediatamente. O que ele quer dizer com isso? Que temos que fazermos com pressa, mas com zelo, com cuidado. É aquele apresse de quando você é criança e quer ir a um parque de diversões, você sente o desejo, uma pressa em realizar aquilo, mas que não seja feito de qualquer jeito, de qualquer forma. Esse é o primeiro ensinamento que passa e traz um comentário rabínico. O segundo que ele traz desse mesmo trecho da Parashat Tzav é na questão para a gente ficarmos atentos, que é uma coisa que Paulo critica muito dos judeus, que é para não ficar naquela questão rotineira, se fazendo como se fosse escovar os dentes, questões habituais, tomar banho. Não, a gente tem que fazer com muita emoção, com muito do coração. E Jesus trata disso, muito do coração, né? O pecado começa no coração. Então, nada melhor do que entregar uma oferta a Deus do coração, de fazer uma oração do coração, né? Tudo do coração, e trazer isso com as emoções, não simplesmente meras práticas. Não mecanicamente, né? Não mecanicamente, exatamente. Não como eu estou tirando um fardo de mim, né? Para fazer. Fazer logo para se livrar. Então, a gente tem que fazer, e essa que é a grande dificuldade, eu acho, que do judeu, né? Porque ele tem que fazer muitas orações, muitas coisas, porque é uma lei, é uma ordem, ele tem que fazer aquilo. Então, ele tem que fazer, mas tem que estar sempre vinculado a essa emoção. E isso que Paulo critica, que com o tempo foi se perdendo, né? Com o tempo foi sempre... Com kavaná. Mudou a kavaná, a intenção mudada. Passa para ele um pouquinho. A kavaná, né, que ele está falando. Com kavaná. Você trabalha para sua esposa, serve ela, mas lá no fundo do seu coração você não quer estar com ela, nem com a sua família. Você é fazendo tudo, mas seu coração não está ali. É falta de intenção, falta de kavaná. Olha só. Trouxemos aqui nosso amigo do Midrash. Eu gosto disso, ele sempre vincula com uma história, né? Não, e o melhor, e isso eu estudo, gente, eu estudo para concurso, tudo, e nos concursos a gente sempre gosta de gravar o exemplo, né? Porque a gente sempre lembra o exemplo. Eu acho que o judeu trouxe muito isso para ele, de muitas histórias, muitas parábolas, para poder trazer esse entendimento, para a gente tirar a lição principal daquilo, extrair daquilo. Então eu acho muito importante a gente conseguir, porque nós seres humanos, aprendemos com a vida, e a vida é o quê? Histórias. Lições que a gente aprende no dia a dia. Então, eu acho muito bom assim, a gente sempre trazer esse link, né? Aí a gente pode ir para continuar, né, nesse mesmo... No 6 ainda, né? A gente ainda não foi para o 7. Capítulo 6. Isso. E a gente termina esse capítulo justamente... Eu não vou atentar muito aos detalhes, porque são detalhes mais procedimentais e tudo. Mas eu quero tentar extrair o máximo a moral da história e o porquê das coisas. Diz que o requisito fogo não pode ser apagado. Isso é uma exortação aos sacerdotes. Por quê? Porque o fogo, ele é uma forma de culto. O Senhor trouxe o fogo dos céus e está na terra. E esse fogo não pode cessar. A glória, todo o culto mesmo, cultuar a Deus não pode cessar, momento algum. Então ele permanece aceso, sempre aceso. E eu trouxe até, os rabinos trazem um entendimento muito interessante, que é que toda manhã o sacerdote vai alimentar o fogo, né? E as duas madeiras que não podem ser usadas, outras podem ser usadas, mas que não pode ser usada é a parreira e a oliveira, porque elas já servem o templo, elas já servem com vinho, com azeite, e por causa do fruto, a árvore não é condenada, assim por dizer, né? Então eu acho essa parte muito interessante. Pode continuar? Alguém quer dar uma palavra? Quer falar alguma coisa? Posso? Prossiga. Você terminou o capítulo 6?
Isso. A gente tá terminando. Mas eu só gostaria de fazer um link também, que ainda está no 6, mas está mais ou menos no meio dele. Para tirar a cinza, já que a gente está tratando do holocausto, ainda da oferta do holocausto, para tirar a cinza, há uma divergência, assim por dizer, quem é do direito vai entender, doutrinária, entendimento jurisprudencial entre dois grandes rabinos, que é o Rashi e o Maimônides, que é chamado também de Ramban, né? Porque quando ia se colocar a oferta, a escavação, assim que está escrito aqui, a escavação quando colocava, o sacerdote usava as mesmas roupas para os serviços normais do templo. Só que quando ele iria fazer a retirada da rampa leste para fora do acampamento, o que ele fazia? Ele tirava a roupa e usava as vestimentas mais simples, não a mesma de servir. E aí o que dizem? Alguns mais simples falam que é simplesmente para não sujar as vestes, já que é uma veste sagrada e tudo. Porém, o que traz entendimento? Por que no momento que escava utiliza e no outro momento não? Porque quando escava está próximo do altar, está próximo da presença de Deus. E você não serve o mestre com as mesmas roupas do cotidiano. Então o que ele traz? O Rashi traz um exemplo muito interessante, que é aquele servo que trabalha na cozinha, mas também ele serve o seu mestre. E a roupa que ele utiliza na cozinha para cozinhar é uma, e para servir uma taça de vinho ao mestre é outra. Então eu acho isso muito, muito legal, assim, que a gente consegue pegar e entender o grau de respeito, o nível do que a gente está tratando, né? Porque não é simplesmente uma coisa, é o mais sagrado. Então, na presença de Deus tem que estar assim. Já o Rashi ele trata que não tem uma obrigação de tirar, é simplesmente uma prática adequada. O Maimônides, inclusive, até faz uma crítica, eu não sei de onde o Rashi tirou isso. É assim que está escrito no livro. É um embate deles ali de debate. Eu não sei de onde ele tirou isso. Porque para ele é uma ordem. E para o Rashi não. Para o Rashi é apenas assim por dizer, uma prática adequada, né? Questão de praticidade. Mas questão de praticidade, isso. Exatamente. Aí a gente pode ir para o 7. É interessante que essa paraxá, ela trata sobre diversas ofertas, né? E a próxima oferta é da Minhá. Minhá? Da oblação, né? Oblação. Que vai ser a oferta-refeição. No Rumash, que é o livro que eu utilizei, que são comentários de alguns rabinos, eles tratam em relação a essa oferta, chamando de oferta-refeição. E a gente pode dividir essas duas ofertas exatamente em dois, que é a oferta-refeição do sacerdote comum, normal, e a do sumo sacerdote. E aí é uma questão muito interessante, né, nessas duas ofertas, porque na do sacerdote não se tira 3 dedos. Não se tira 3 dedos da alimentação para poder comer. Simplesmente, no sumo sacerdote se tiram 3. Porém, não se come as 3. É isso que fica estranho, assim. Porque na do sacerdote, você tira e queima. Queima normal e queima os 2. E na do sumo sacerdote, você não vai tirar, vai queimar tudo uma só. Na verdade, eu acho que é a do sacerdote, se eu não me engano. A do sacerdote você queima única só, e a do sumo sacerdote você tira, mas você queima tudo. Mas não sobra, não se alimenta nada. É uma oferta completamente para Deus. E aí depois ele vai tratar da oferta do pecado, né? Que é a oferta que vai tratar sobre a questão do perdão. E ele faz questão de trazer que é a mais sagrada das ofertas, né? Que trata sobre o perdão. O sacerdote tem que comer, deve ser comido, né? Então, a gente vê que na maioria das ofertas tem que comer, né? E salvo algumas, aquela como o apóstolo falou, que é dedicado completamente para Deus, não precisa ser completamente queimada, né? E lá na frente ele também vai tratar em relação à gordura, que já tinha sido tratado, mas ele trata de novo. Se não me engano, é no 8 que ele vai tratar sobre isso. No 8 eu sei que ele trata sobre o sacerdote e a oferta em relação à unção do sacerdote, né? Então, alguns amigos querem dar uma palavra? Sim. Fazer um link? Eu queria lembrar um pouco da cinza também, né? Um comentário de um judeu falava que tinha um sorteio, porque apostava-se uma corrida para quem ia tirar a cinza. E um dia, diz os judeus, que os 2 amigos, um queria tanto que empurrou o outro e ele se machucou no altar. Então foi feito um sorteio. A ideia do que eu estou falando sobre isso é porque, imagine alguém querendo agradar a Deus numa coisa simples, né? De uma maneira simples, né? Isso trata muito da nossa humildade, né? Esse holocausto consumido,
já está falando, apontando para Cristo, né? E aquele que nós comemos está falando da nossa comunhão, né? Com Cristo, com os irmãos, com a igreja, com o corpo, né? Amém. Amém. Muito... Quer falar alguma coisa, apóstolo? Vamos lá. Havia 6 tipos de ofertas. Elevação, que é a primeira que foi tratada, né? Corban, olá. A segunda é expiação, que é chamado shatat. A terceira é oferta de culpa, que é Hashem. A quarta, as de pazes, Shelamim. A quinta oferta é de ação de graças, que é Todá Rabá. E a sexta, que é a oblação, que é a Minhá, que envolve mais farinhas, bolo, refeição, trigo. Azeite. A de graças também envolve. As 4 primeiras, segundo o que eu entendi lendo, são ofertas que são sacrificadas e partem no fogo, e elas têm a ver com realmente aproximar a pessoa de Deus, com o sacrifício em si, né? O Karev. Porque elas são para elevar a Deus, para expiar o pecado, tirar a culpa e fazer a paz. Esses 4 processos que exigem quando uma pessoa chega até Deus, então ela vai ser, primeiro, Deus vai receber, ela foi elevada. Segundo, a culpa dela é expiada, o pecado é expiado. Terceiro, a culpa é removida. E quarto, a paz é feita, a reconciliação. Aí sim, pode dar oferta de ação de graça e oblação. Esse é o caminho, então, que Deus criou para... o sistema de oferta todo era resumido nessas 6 ofertas, sendo que, dependendo do nível das pessoas, nível de posses, variava desde um novilho até um pombinho. Mas o importante era que reconciliasse com Deus. Inclusive eu gosto de trazer aqui, eu achei muito interessante que para os mais pobres, mais humildes, poderia levar farinha. Exatamente. Que traz... o nível mais baixo é esse. E aí ele até comenta, ele fala assim, o sacerdote faz essas ofertas e isso dá um exemplo de que é uma oferta que ele faz, isso traz o exemplo para as pessoas, já que ele é quem intermedia entre Deus e o povo de Israel, né? Eu acho muito... Um detalhe também que não pode esquecer é a oferta movida, né? Isso. Ela se apresenta, né? Os judeus falam que ela começa para cima porque está pedindo a graça de Deus, descendo para o homem, e se aconteceu de um pecado vindo do lado direito, seja perdoado, do lado esquerdo, seja perdoado. E ela era devolvida ao sacerdote, né? É uma oferta movida. Esta é a lei para a oferta de elevação, para a oblação, para o sacrifício de expiação, para o sacrifício de culpa, para as consagrações e para as pazes, as ofertas de paz. Então você vê que no versículo, capítulo 7, verso 37, traz um resumo de todas estas ofertas e os propósitos delas, né? O próprio nome indica o propósito. Então, quando vai fazer as ofertas, em uma delas, deixa-me ver, e o sacerdote fará queimar o sebo no altar, e será o peito para Arão e para os seus filhos, e a espádula, que é a perna, que é a parte direita, dareis como oferenda para o sacerdote do sacrifício das vossas de pazes. Então, essas daqui são as ofertas que eram movidas. Vamos ver, aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue das ofertas de paz e o sebo para ele, será espádula direita como sua parte, porque o peito movido e a espádula separada da oferenda tomei dos filhos de Israel dos sacrifícios de suas ofertas de paz e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto perpétuo, por parte dos filhos de Israel. Esta é a parte que a unção de Arão e a unção de seus filhos lhes dá, da oferta queimada ao Eterno, desde o dia em que os fez chegar para servir ao Eterno. Essa elevação e movimentação, eram os dois movimentos que eram feitos com a parte traseira e dianteira. A gente tratou isso, né? O Jorge está aqui conosco.
Nós tratamos isso numa das paraxá passada, não lembro mais qual, Kitsá talvez, que a parte dianteira do animal e a traseira, de um só do lado direito, então ele era partido no meio e pegava essa parte e a sua perna e entregava aos sacerdotes e aos filhos. E eles tinham que fazer 2 movimentos. Movimentação, um era chamado, e elevação, o outro é chamado. Qual parte era elevada? A parte traseira era elevada. A parte dianteira era movimentada. Movimento significava isso aqui. Ele ia da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, antes de... Não lembro se é ser comida ou vai ao fogo. Acho que vai ao fogo. Precisava conferir isso. Porque algumas vão para o fogo, outras vão ser comidas. Depende da oferta. A oferta, quando é paz, ela é movimentada e a pessoa come. Quando é para culpa, ela é queimada. O próprio sacerdote consagrado aqui. O próprio sacerdote, quando foi consagrado, se moveu também, porque ele comeu essa porção. Isso. A primeira vez que será feito, por enquanto aqui é a instrução, será feito por si mesmo. Arão vai fazer por si, a movimentação e a elevação por si, pelos seus filhos, durante 7 dias. Depois que começar, vai fazer pelo povo. Então, a consagração do sacerdote são 7 dias fazendo isso por si, toda manhã, todo meio-dia e toda tarde. Eu achei interessante ele ter comentado que no sacerdote também tem esse movimento, que o Rashi, no Rumash, ele fala qual que é a ordem da movimentação que acontece. Tem uma discussão. Tem uma discussão. Aí é sempre assim, igual da questão do tefilim, qual ordem fica o pergaminho, e aí eles têm sempre 2 tefilins, né, para poder fazer. Aí outra coisa que a gente estava falando, é que na questão do sacrifício para perdão, tem que ser comido no átrio da tenda. Na presença. E porque é a oferta mais sagrada e deve se comer. E nela se respinga alguma sangue. A gente fala até a questão do recipiente, ser de barro ou de cobre. Se for de rabo de barro, tem que ser quebrado. E se for de cobre, pode ser lavado com água quente. Porque você consegue retirar. Mas assim, é interessante que quando cai na roupa, tem que ser lavado no templo. Tem que ser lavada, aquela mancha que caiu tem que ser lavado lá. Então a gente vê como é os procedimentos, a seriedade. Até porque é uma oferta, né? E faz questão de tratar que esta é a oferta mais sagrada, né? Essa daí, qual que é que você está falando? É do perdão, né? Do pecado. E ela Quem chama mais importante. Ela teria que ser consumida toda. Há histórias que os judeus, ela não pode passar de 3 dias. Às vezes era muitos, e eles dormiam no templo até consumir sem parar até chegar o 2º dia à noite. Não podia chegar no terceiro dia não pode mais. Inclusive tem uma das ofertas que os rabinos tratam que não pode passar da meia-noite para poder não, naquele período que é proibido, né? Acho que é de alimentação, né? Tem um período que eu acho que não sei qual que é o período exato, mas eles falam que é para não passar desse período, só come até meia-noite, depois não pode mais fazer parte. Dia de ressurreição. E quando Paulo ensina, lembramos que Paulo é um judeu que veio de tudo isso e sabia muito bem. Aí o que Paulo diz? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, tem coisas que tem que ser resolvida antes do pôr do sol. Não se prolonga. Por que eles tinham que comer aquela oferta, não podia deixar para outro dia? E tinha alguns tipos que não podia deixar até o 3º dia, só no máximo 2. Porque existem níveis de pecado e níveis de coisas que não podem ser prorrogados o tratamento pelo prejuízo, pelo Satanás vai tomar proveito de algumas coisas. Então, quando dizia assim, olha, devolve a capa. Se você tirar a capa de alguém emprestado, pegou para o penhor, não deixa chegar à noite sem resolver isso. Se você está irado com alguém, não deixa escurecer o sol sem resolver isso. Não vá dormir irado, que você amanhece endemoniado. A palavra lugar é topo, de topografia, terra. Não dê terra para o diabo, né? Exatamente.
no mundo jurídico, não dê jurisdição. A jurisdição, aí é com você, né? O que é uma jurisdição? A palavra jurisdição vem do latim jurisdictio, que significa dizer o direito. Então, tem a lei, o Poder Legislativo emana a lei, e o Judiciário diz a lei. Ou seja, ele diz o que está escrito, e aquilo que vale, aquilo que tem eficácia, né? Então, qual é a jurisdição de um delegado? Nessa região, né? Não é isso? Ele só pode atuar dentro de um território, se eu não me engano, é isso? Na verdade, nesse caso Como seria... que é a palavra? Nesse caso seria circunscrição, né? Porque ele não tem competência, ele não tem uma competência de jurisdição. Fora... Ele tem uma atribuição. Essa é a atribuição dele. Quem tem o poder de dizer o direito são os juízes. Então, só quem vai ter jurisdição e competência são os juízes, né? Uhum. Então, a atuação, um juiz pode atuar numa comarca de outro? Não, porque a delimitação da jurisdição é feita pela competência. Então, por que chama-se competência? Jurisdição ele tem no país inteiro. Sim, mas... Só que a delimitação da jurisdição dele é aquele comarca competente. Ele não pode invadir do outro. Por isso que se fala em nulidade absoluta, nulidade relativa de pura incompetência, como foi o caso que aconteceu no processo do Lula. Se der lugar ao diabo, né? Se der espaço geográfico que quebra a lei, ele tem direito a entrar naquele território que ele não podia. Assim como existe a lei, limita territórios e dá poder a determinada pessoa para atuar ou não dentro daquele território. Por isso que, ao não consumir a oferta, ao não fazer a oferta de paz ou de culpa, você abriu um território na sua alma em que Satanás poderá atuar. Pela lei, pela força de lei. Ele agora tem direito de adentrar a um território na alma. Esse território é a alma. A alma da pessoa vai ficar visitada por um inconveniente espírito que não será de paz. Principal função, gente, dos demônios é tirar a paz. Toda jurisdição, toda legalidade que ele quer, ele só para adentrar, e a única coisa que ele vai roubar de você é aquilo que Jesus te promete. Jesus só prometeu uma coisa para a gente, é paz. Não disse que ia dar muita coisa. O cumprimento é shalom, paz. Tanto é, Jorge está alertando, tanto é que a saudação principal de Israel é shalom, é paz. É isso que eu desejo para você. O reino milenário é o reino de paz. Haverá paz sem fim do seu governo. Então, o que Satanás quer? Ele quer um direito adquirido por lei, onde você transgride o mandamento, para ele tenha adentrar ao território da sua alma, que nós somos vontade, nós somos Eretz, lembra a raiz? Eretz, entrar pela sua vontade, você permitiu pela sua vontade, um espaço na sua terra é a nossa alma, de habitar por ali e tirar a sua paz. Como fez no Éden. Como fez no Éden, ele ganhou o direito de entrar no território, ficar na alma, e agora tirou a paz. E exaltou o quê? A parte animal. Você já viu? Animais não vivem em paz, animais se trombam, animais se disputam o tempo todo, se degladiam. Por causa da mulher, por causa da fêmea, por causa do território, por causa da comida, por causa de tudo. Essa é a natureza animalesca que tem que ser morta constantemente pelo sacrifício, e Jesus veio e matou essa natureza. Quem o recebe vai ter o poder de viver sem. Agora tem que ir fazendo as obediências a Deus até se livrar de cada sebo, de cada sangue, de cada entranha, de cada fígado, de cada rim, de cada parte animal. Cada uma dessas partes simboliza uma área da nossa vida. Inclusive é interessante que quando a gente está estudando a Paraxá, fala que a gordura tem que ser toda queimada, né? Toda. Eu acho que meu pai comentou esses dias falando que a gordura é o desejo, né? A gente trata, é aquilo, então tem que ser queimado tudo. Tudo. Eu lembro de ter feito a anotação. E eu fiz uma anotação também muito interessante sobre queimar tudo. Porque em relação a uma oferta se diz, tem que virar fumaça, e a outra toda será queimada. Uhum. E aí vem a discussão hermenêutica ali,
que a gente deixa para os rabinos, né? Deixa pro racha. Deixa pro Rashi, pro Maimônides. Tem um outro que aparece também, que eu não lembro, o Rish, né? Maimônides veio aqui hoje. Maimônides fez a barba. Maimônides mandou o filho. Mandou o filho. Tá aqui só supervisionando. Tá só supervisionando. Então é isso que é... A gente tá conversando, a gente consegue pegar muito mais, né? A gente vai adentrando nisso. Deixa eu terminar de gordura só enquanto... Prepara aí. É interessante que eu estive ministrando conversando com uma pessoa muito importante na minha vida, uma pessoa bastante profética, e na paraxá dela, era justamente dessa parte onde só fala de queimar gordura. Sebo, né? Na nossa tradução é sebo. E eu falei com ela, olha, eu acho que tem alguma coisa a ver com peso, com gordura na sua família, e você foi eleita por Deus para vencer isso. Ela falou, nossa, meu pai é gordo, minha mãe é obesa, todo mundo. Eu lutei a vida toda com isso, para não... E graças a Deus tem vencido, né? Mas não pode bobear. E eu estava vendo nos comentários, essa oferta tem que ser queimada e a gente tem que eliminar o peso. Ele tem a ver com a parte que é passividade, peso, tem a ver com estagnação, com preguiça. Todo preguiçoso, ele vai engordar muito, né? O mórbido, então, ele vai engordando, mas também tem aquela gorda por causa de compulsão, desequilíbrio. Então, toda essa parte nossa precisa ser extremamente queimada. Já o sangue, do mesmo modo, também não pode. O sangue tem a ver com agilidade, o sangue tem a ver com atividade, tem a ver com pressa, tem a ver com energia. Aonde mais acumula gordura. Então não pode de jeito nenhum dos dois. Outra coisa que a gente notou e passou é que todas as ofertas, nenhuma pode ter mel nem fermento. Nunca pode ir para o altar nem mel nem fermento para ser queimado. Isso significa que nenhum tipo de hipocrisia no nosso arrependimento pode ter. O fermento é a parte que contamina, é a parte que eleva, a parte que incha, a parte que é chamado fermento do fariseu. O fariseu é a figura da hipocrisia. Então, um arrependimento hipócrita nunca vai ser aceito por Deus. É como um cordeiro com fermento. E com mel é aquilo que você está tentando adocicar aquilo que não é doce. Você está lidando, sabe, quando você vai fazer o confronto, mas passa mel. Amacia para depois, né? E não consegue confrontar, porque você está pondo mel na oferta. Então Deus não aceita nem mel e nem fermento. Então não pode, um arrependimento que você, está mais ou menos, está meladinho ali, sabe? Eu falo isso daquela pregação, Jorge, que a gente não quer colocar o dedo na ferida. E a gente fica passando mel. Tramontina, corte rápido. Ninguém quer tramontina, né? Então, é interessante Deus não aceitar nem mel e nem fermento em nenhuma oferta. Nenhuma, nem de bolo, nem de carne, de sangue, nem de nada. E o mel, que a emoção fede. O mel você trata como se fosse o lado emocional, né? Que fica, sabe, misturou com emoção. Não está tendo o arrependimento verdadeiro. Está meio meladinho ali com o mel. Está fedendo. E todos tinham que ter sal. Todos têm que ter sal. E o sal realmente, segundo eles, é o sal da aliança. Então, está com a ferida, o sal faz o negócio aparecer. Entra no mar, está com a ferida. No Mar Morto, lembra, Jorge? O sal, mas ele cura. Então, o sal é aquela parte que vocês são sal da terra, então vocês vão ser a ferramenta que vai curar pelas ofertas de vocês. Então, eu vejo assim muito forte mesmo essa simbologia de todas essas ofertas. Eu não tenho dúvida que é uma simbologia
externa daquilo que acontece na alma. De não ter mel, de não ter fermento, de colocar o sal, a verdade, né? E o sentimento sincero. Agora, uma coisa que interessante também aprendi nessa paraxá, com o comentário do Rabino, todo mundo, todo filho de Deus, todo judeu, tinha que trazer a oferta da elevação. Ou seja, a lei diz que nenhum judeu pode ter a alma presa embaixo. A alma tem que ser elevada, karov lehá, karov, perto de Deus, como um querubim. Tem que subir. Deus vai trabalhar até que cada filho dele passe para o andar de cima, custe o que custar. Deus projetou a gente viver em lugares altos e não em prisões espirituais. Ok. Segundo a lei, a pessoa tem que trazer, só que tem que ser de livre vontade. Ela tem que querer isso, tem que desejar. E imagina o povo de Israel lá, uma época, o pai está falando para o filho: Samuel, você tem que se aproximar de Deus, meu filho. Você precisa ter sua alma elevada. Quero não, pai. Ou então eu vou, mas não vou. Imagina a luta de um pai ou de um homem que já é mais maduro, um homem que já teve a sua alma elevada e sabe os benefícios de andar com Deus, mas vê um vizinho, vê um filho, vê uma sociedade que não está querendo nada. Diz a lei que essa pessoa tem que ir, mas tem que ir de livre vontade. Então, o que sobra para você? Obrigá-lo, apertá-lo, até que ele queira, até que ele mesmo diga: eu quero. Ok, Deus, eu pensei, gente, esse comentarista aqui está comendo bola. Como é que vai fazer o pressionar até desejar? Na hora, Jorge, na hora, veio assim no meu Jesus no Getsemane, Jesus sendo pressionado. Aí ele diz: passa de mim, eu não vou fazer, eu não quero. Não, seja feita a tua vontade. Entrou em aliança e concordou que a cruz era para ele. Foi fazer o quê? Corbão lá, sacrifício de elevação a Deus. Queimar tudo, para que pudesse subir a humanidade toda. E o que acontece hoje? As circunstâncias difíceis são a pressão que Deus vai fazendo sobre um ser humano até ele se render, até ele se apresentar. Sábio é quem corre na frente e fala: eu quero Deus, e apresenta-se diante de Deus, só que não por medo, por querer mesmo, porque Deus quer ver a vontade verdadeira. Então é permitido no mundo espiritual criar situações difíceis para pessoas que não elevaram até que eles se elevem. Por isso é que tem sofrimento no mundo. Por isso é que tem, sabe, estava tudo indo bem, mas o cara não quer subir para Deus. Está uma vida fútil. Ele está no raso. Ele não quer se aproximar. Eu quero ser crente, mas não quero ser tanto. Eu quero ter as bênçãos de Deus, mas não quero um compromisso sério com Deus, não. Essa coisa de beata, não. Tá bom. As circunstâncias vão te pressionar até você querer. Por isso é que é tanta gente que chega na igreja chorando, pedindo oração, situação difícil, porque Deus quer elevar essa pessoa e, no entanto, ela não quer. Ela não quer fazer o quê? O sacrifício. Qual que é o sacrifício? Abrir mão de coisas que ela acha que é bom para ela, que ela não quer abrir. Por isso é que tem tanto sofrimento. E eu entendi que é permitido fazer pressão. A gente vai fazer um certo nível de pressão, mas a pressão maior vem de Deus. Porque ele diz: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Então, como a gente é pastor e está acostumado a receber tanta gente pedindo oração, porque é um problema daqui, problema dali, problema dali, é fácil. Hoje eu sei por que acontece tanto problema. Porque essa alma não está subindo, não está elevada e não querendo abrir mão da sua vontade. Forte, não é não? Essa é a lição que eu aprendi nessa paraxá esses dias, vendo um comentário só. Por que eu chamei você? Porque eu li um comentário e ninguém vai vencer a geração, não se vence o espírito de uma geração só com uma unção. Não se vence o espírito desse século aí, que está atacando
a juventude, atacando o velho, atacando todo mundo. Não se vence sem duas unções, de um jovem e de um velho, de um ancião e de um filho, de um discipulador e de um talmide, de um mestre e de um aluno. Somente na fusão de duas almas elevadas, seja de um jovem e de um ancião, é que salva-se uma geração e tem autoridade para expulsar e vencer os espíritos de uma geração. Eu fiquei com isso tão forte no meu coração e pensei, meu Deus, como eu vou fazer? E eu tenho certeza que a maioria do público que escuta nossos estudos não são jovens. São pessoas de 45 para frente. Mas, talvez porque eu não tenha feito um discipulado de jovem. Aí eu falei, eu vou pegar um menino que Deus falou que é meu filho também, falou para eu adotar ele lá em Israel. Deus mandou adotar o rabininho aqui lá em Israel. E, na época, eu não entendi bem. Eu orei por ele, abençoei várias vezes, mas é despertar nele o desejo dessa maturidade. O que vai acontecer? Sua alma será elevada. E junto com você uma geração de jovens. E duas gerações reconciliadas. O que acontece? O profeta Elias, né? Malaquias diz acerca de Elias que ele virá, reconciliará os pais com os filhos e os filhos com os pais, para que a terra não seja mais ferida por maldição. Agora eu entendo porque que o povo de Israel tem muito mais preocupação em ensinar seus filhos do que qualquer outra coisa. Ele não está nem aí de ensinar os goim. Do jeito que eles têm conhecimento, se eles quisessem investir, eles botavam isso no mundo inteiro. Deus não falou para eles fazer isso. Falou para ensinar os filhos deles. Nunca falou, vá para as nações ensinar. Isso não é chamado deles. Como é que eles vão vencer o mundo inteiro? Vai ser discipulando seus filhos. É assim que nós vamos vencer. Pai discipulando filho. Filho reconciliado com o pai. Tem mais profundidade, mas se a gente conseguir concentrar em amar nossa família e fazer discípulos dos nossos filhos, nós estamos vencendo o mundo e tudo que no mundo há. Não tocará nessa geração. Esse espírito de comunismo, esse espírito de esquerda, esse espírito de lesbianismo, esse espírito de ficar homem com homem, mulher com mulher, não vai vencer. Enquanto tiver pais unidos a filhos e filhos aos pais. Família inteiras estarão livres. Agora, coitado de quem não tiver unidade familiar. Os filhos ficarão revoltados e cada geração tem uma forma de mostrar revolta. Satanás, uma geração manda eles pintar o cabelo, outra geração manda rasgar a roupa, na outra geração manda fazer rock, na outra geração vai mandar ser homossexual. E quem tiver a semente da rebelião vai obedecer tudo que essas vozes vão mandar no mundo. Sempre tem uma expressão da inconformidade, da rebelião. Cada geração tem o seu sinal. Depende do nível de temor que eles tenham de Deus ou da base de conhecimento que tenham de Deus. Eu me lembro quando uma menina judia, criada no temor do Senhor, junto com a sua família, mas teve um momento em que ela feriu o coração, o pai ou a mãe. Ela falou, eu vou me rebelar. Qual foi a ideia dela? Vou pôr um brinco. Foi o máximo que ela conseguiu expressar sua rebelião. Quando chegou em casa com um brinco, e aí, mostrei para eles que eu sou. Aí chorou, mãe, o meu coração quis pôr isso só para ofender, porque sabia que o pai não queria, alguma coisa assim. Então esse foi o máximo que ela conseguiu. Porém, isso é porque tinha uma boa estrutura familiar e só sentiu uma revolta num ponto pequeno. Agora você imagina o grau de dor que tem esses filhos que estão vivendo separados dos pais. Pai num endereço, a mãe no outro. Visitava desde criança um, o pai vinha. Isso feriu tanto essa geração, que qualquer sugestão dessa época que fala que é rebelar, eles seguem.
Não é porque a alma deles quer, não. Eles queriam amor, eles queriam ser protegidos. Eles não queriam estar fazendo essas coisas. Nenhuma geração quer isso. Nenhuma geração quer ficar sem identidade. Nenhuma geração quer estar perdida, irmãos. Nenhuma geração, em algum ponto, é que a dor entrou e ele optou por isso. Nenhum quer. Nenhum quer. Choraram lágrimas. Quantos filhos de crentes choraram lágrimas e lágrimas e lágrimas, querendo se libertar de homossexualismo, querendo se libertar de comportamentos que ele mesmo não aprova. Mas por fim diz, o psicólogo diz que tem que assumir e ter orgulho. E aí uma geração já é orgulhosa disso. E aí contaminou muito mais. Então nós estamos lidando com um assunto sério quando lidamos com render à vontade, sabe? Queimar a carne, ofertar o sangue, a gordura, o sebo. Todo dia arrumar com perdão, com paz. Uma família que reconcilia, que tem paz. Um pai que gasta tempo com seu filho, amando seu filho, ensinando seu filho. Ele está construindo um muro protetor para a sua geração, para que a maldição não venha sobre a Eretz, sobre a vontade humana, sobre a terra, como diz o profeta Malaquias. Então, por isso, esse moço aqui, representa muito, muito, muito mais do que apenas um talmide. Ele representa uma geração inteira que está interessada em honrar os pais. E ele honra seu pai, honra sua mãe, honra os seus vizinhos, é um moço de honra. E não está embalado no movimento dessa geração de ficar aí feito louco, beber até cair. Não. Está bebendo a palavra de Deus. E isso vai fazer uma poderosa diferença, porque está alinhando a sua alma, né? Muito bem, mais uma colocação aí. Eu tenho que agradecer que o apóstolo falou tão bem a meu respeito, né? É para você ficar. É claro, já estou há muito tempo, já sou membro fixo já. Antes de você, o senhor falou que ia explicar por que eu convidei os dois. Já explicou um, agora o outro. O outro já. Eu também. Tá junto, é a mesma palavra. É moço. Eu gostaria de fechar, a gente termina falando sobre a oferta em relação ao sacerdote, né? Em relação a quando vai ser ungido o sacerdote, né? Exato. Que trata. Isso eu até deixaria para o apóstolo, não pensei, Não, fala aí. Mas eu achei muito interessante. E ele trata isso no 8. E eles fazem até um mnemônico, não é só o concurseiro que faz mnemônico, não. Eles também fazem, que são 96 versículos, né? Sabe? E aí eles tratam esse. Deixa eu ver aqui, Mas é gematria, né? Vai na gematria. Vai na gematria? Manda a gematria aí hoje. Ele fala, né? Consagração. Moisés praticou a cerimônia de consagração sacerdotal chamada Miluim. Depois da cerimônia, ordenou a Arão e a seus filhos saírem da entrada da tenda da reunião durante 7 dias, tempo necessário à sua consagração. O altar e os utensílios do culto oficial também foram consagrados. Por 7 dias farás expiação pelo altar e santificarás. Está em Shemot, né? Em Êxodo. Ao final destes 7 dias, o altar podia ser usado, segundo o livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 18 e 19. Detalhe uma dessas cerimônias de purificação do altar que se realizou no templo do rei Ezequias. Em hebraico está difícil desse nome, hein? É verdade. Aí... Yarrisquiarro, alguma coisa assim. Yarrisquiarro, isso. E aí ele fala no outro comentário também que eu achei muito interessante. Isso eu preferi pegar na própria Torá mesmo. Nota-se que no final de cada paraxá aparece nessa obra o número de versículos de cada uma. Os sábios da Massorá, eruditos que dedicaram sua vida à salvaguarda do texto bíblico original, para que nenhum erro, por menor que fosse introduzido nos textos copiados manualmente pelos copistas. Procuravam sempre associá-lo a alguma palavra para facilitar a sua memorização, que é os mnemônicos, né? Como está escrito aqui. Curiosamente, a porção de sábio, cujo valor numérico intrínseco, que matéria a palavra 96, tem efetivamente 96 versículos. Então, essa paraxá de 96 versículos termina justamente com esse estudo de gematria, né, que você está falando? Isso. É uma gematria, curiosamente, a porção de Tzav, cujo valor numérico intrínseco da palavra é 96, próprio Tzav, tem também 96. Então, a paraxá aparece nessa obra de versículo de cada uma. Os sábios da Massorá, eruditos que dedicaram sua vida a salvaguardar do texto bíblico, como que é?
Eu não entendi o raciocínio ainda. Para nenhum erro, que o menor fosse introduzido nos textos copiados manualmente pelos copistas. Procuravam sempre associá-la a alguma palavra para facilitar a sua memorização. Para dividir. Ah, entendi. Então usava a gematria para ajudar a dividir, para decorar, né? E a gente vê que os livros do Pentateuco tem tudo isso, né? Tem toda essa questão. Lembra que uma vez até conversei com o apóstolo que os primeiros livros, eles apontam para Levítico, e os outros dois depois também apontam, né? Bamidbar e Devarim, né? Eles apontam trazendo esse livro, o livro da lei. Então, com o principal. Isso está intrínseco, né? E essas coisas intrínsecas que é interessante. A gente vê que era uma tradição para não se passar, nem se perder os versículos, utilizavam esse mnemônicozinho das palavras para poder manter isso. Eu também achei muito interessante porque fala nessa consagração que aspergia sobre o altar óleo e trata que e aí o Rashi, engraçado que no livro, no Rumash, ele fala, né? Eu não sei. Se já é sagrado, para quem está sagrado? Ele simplesmente fala assim, eu não sei. Aí foi pensando, se o sábio está dizendo que não sabe, mas é porque aí depois vem outros rabinos e tratam, né? Que ele não fala porque esse óleo representa os segredos mais intrínsecos da Torá. E para fechar, eu gostaria de trazer, não sei se todos fazem, né? Às vezes a gente sempre pensa que, não, só fazer a paraxá, só ver. Mas vá na Haftará, vê os profetas, vê esse eu achei muito interessante, que é sobre Jeremias. E também vá na Brit Hadashah, né? Da Nova Aliança, que trata de Marcos. Esse específico de Marcos, Coríntios e Romanos. E em Marcos, ele trata uma questão muito, muito específica e interessante, que perguntam para Jesus qual que é a principal lei da Torá, né? E ele trata com amor a Deus e a seu irmão. E isso lembra, meu amigo aqui do Midrash vai adorar um conto que eles têm, de que certa vez chegou um judeu e perguntou para o Hillel, né? Um sábio, perguntou para ele, como que eu quero aprender a Torá enquanto eu estiver numa perna só? Imagina, como que eu vou fazer isso? Ler um livro grande, com tanto estudo, que requer tanto, que o cara com a perna vai endurecer a perna, o cara vai morrer ali. Mas não, ele chegou e falou assim, tudo bem, eu respondo. Aí ele se pôs em uma perna e ele disse, amar ao próximo como a ti mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Então é isso que se resume. Se a gente for ver a lei e a gente vê a palavra do Novo Testamento, a Nova Aliança, a gente consegue trazer todo esse entendimento, porque tudo que se desdobra ali do que Jesus trata disso. Eu até conversei com o apóstolo, o que Jesus revogou do Velho Testamento? O apóstolo falou, as leis morais todas permanecem. E ele afirma, ele atesta a lei. A gente estava conversando antes de começar a paraxá, que Paulo trata muito sobre isso, até porque Paulo foi discípulo de Gamaliel, né? Que foi discípulo de Hillel, né? Gamaliel, se não me engano, era discípulo de Hillel. E aí ele traz muito esse entendimento. E quando a gente faz esse estudo da paraxá e posteriormente pega a Brit Hadashah, né, a Nova Aliança, e o Haftará, os profetas, a gente consegue entender o contexto, tudo. A gente vê nessa Haftará de Jeremias que trata que Deus deu essas ordens para que o povo obedecesse. O povo não estava obedecendo. Então, eles conseguem trazer o povinho complicado, né, apóstolo? O povo judeu é... natureza humana. É a natureza humana, exatamente. E a gente vê a persistência em Deus em estar sempre, né, sempre tentando. E o próprio profeta Jeremias, nesse trecho, ele fala, se eu não me engano, são 2 versículos de um capítulo, tem que ver específico lá, não tenho certeza. E Marcos, que trata disso. Então, eu acho muito importante fazer sempre esse link, sempre buscando com a Nova Aliança, até porque a gente vive o Evangelho, né? Nós vivemos o Evangelho, nós somos cristãos, mas sempre trazendo isso e vendo a luz, porque a gente consegue ver com a luz que o judeu muitas vezes não vê, né? Que não é messiânico, ele não vê com isso, mas a gente consegue ver com esses olhos. Então, quero trazer essa exortação aos irmãos para poder... Quando eu estava falando de gordura, eu lembrei de uma pregação que eu preguei há um tempo atrás, mas faz bastante tempo, sobre Eglon e Eud. Eglon, se nós cortarmos a letra M, vai ficar, e tirar o L, fica rei Ego, que ele engordou, ficou na montanha. E se nós também tirarmos de Eud, o D e o E, fica o eu, né? E aí o eu mal, que engorda a natureza humana, e o eu movido por Deus, pelo Espírito, né? Os judeus falam que Eud, ele tinha um problema na mão direita, por isso que ele manuseava mais a esquerda. E essa nova geração que já linkou com isso, eu acredito que é essa que Deus quer levantar para destruir essa natureza que está engordando, esse eu,
né, que está na montanha, disse que ele estava na montanha e se engordava, né? Eu quero aproveitar e falar sobre essa parte do fogo que vai cair aí, né, depois da consagração, né? E é uma instituição perpétua, né? Um legado de um fogo aceso. Teria que manter esse fogo aceso, e Deus, sabendo que esse fogo, né, precisava ser aceso e iria ficar representando a nossa vida espiritual, representando a nossa vida com Deus, por isso não podia ser aceso por vida humana. Não é o humano que me convenceu, foi o Espírito que me convenceu, foi o Espírito que nos convenceu, né? Esse é o fogo que é derramado, e este fogo é isso que Deus está falando para ele: eu vou te ensinar a manter esse fogo aceso. Eu quero que você aprenda a manter esse fogo aceso. É isso que é andar no Espírito, né? Aprendendo a manter esse fogo aceso, esse legado desse fogo que foi aceso não por mão humana, mas por Deus. E os judeus falam que se é Deus que acende esse fogo, como que acendeu no templo depois do cativeiro? Dizem que Jeremias, além de mandar esconder a arca que está escondida, diz que foi Jeremias que escondeu, até hoje não se encontrou, mas um dia vai se encontrar, e outros utensílios, mandou guardar um fogo num pote. E quando o trouxeram, colocaram em cima do altar, e com o brilho do sol se acendeu outra vez. Mais uma vez, Deus renovou aquele fogo, né? Aquele fogo guardado, aquele fogo escondido, Deus reacendeu, né? Amém. Eu adoro os links dele, porque sempre vem acompanhado da história, e aí não dá para pegar a lição, porque é a história que a gente consegue, né? Gravou a história. Às vezes eu tô no dia da prova lá, tô fazendo, eu não lembro o negócio, mas eu lembro a história, e aí a história faz eu lembrar o conceito. O conceito, é isso aí. Estamos chegando ao final desta Parashá Tzav, ordena, imprime com força e com zelo, conforme o estudo do Samuel, que eu amei essa explicação. E o povo, no final da Parashá, e fizeram Arão e seus filhos todas as coisas que ordenou o Eterno por meio de Moisés. A Parashá começa dizendo para Moisés ordenar, e no final da Parashá termina aqui, a ordem foi cumprida. Ou seja, mais uma parte do plano de Deus em aproximar-se e morar entre os homens estava dando certo. Glória a Deus. Vamos seguir também a nossa vida cumprindo cada fase, cada parte, para aproximar de Deus, não deixando de zelo, não deixando de desejar como essa criança que quer ir no shopping ou quer ir naquele passeio prometido, com 2, 3 dias antes já está acordando, perguntando: pai, já chegou o dia? Que seja esse, né, o coração infantil e sincero e desejoso e zeloso para aproximar de Deus, renunciar à própria vontade e fazer o que é bom, fazer aquilo que traz alegria. Para ofertar, se arrepender, né? Pressa para ofertar, né? Para se arrepender, para trazer de volta, né? Fazer, como que chama em hebraico que eles dizem? Techuvá, exatamente, é techuvá. Voltar para Deus, né? Voltar mesmo, voltar para casa. Imprimir pressa em voltar para casa, em fazer techuvá, voltar-se para Deus. Esse é o desejo dessa Parashá, é a unção que está sobre ela, é o aceleramento, não perder tempo. Sabe que é bom, sabe que Deus está falando, que Deus está chamando, vá correndo, reconcilia. Se você está passando por um período de que não quer abrir mão de algo que está te dando prazer, mas é prejudicial à relação com Deus, aproveita essa Parashá. Ela vai despachar sobre nós a bênção de vencer os nossos piores desejos, ou aquilo que a gente acha que realmente não consegue viver sem. Nessa Parashá nós estamos munidos da unção, esse óleo de consagração que cai aqui no final e que nos leva a consagrar a Deus. Eu vou tirar a dúvida do Rashi e do Rambam. Vai fazer o, como fala, pai? Minerva, né? Volta de Minerva. Eu vou ensinar eles. Eu vou tirar a dúvida deles, porque eles tiveram mais de 1000 anos para resolver isso, não resolveram, eu vou resolver. Quando eu estava fazendo o seminário com a Neuza Tioca, aquele seminário de libertação, cura interior e quebra de maldições, eles usavam dois tipos de unção, 2 óleos, eram até postos em diferentes lugares. E o primeiro óleo
era para libertação. E o segundo óleo era para consagração. O que se fazia? Nós passávamos por 3 dias confessando o pecado. Listas e listas eram feitas, era o nosso Yom Kippur. Só que a gente fazia fora da época e não tem problema. Quanto mais fizer, melhor. A libertação era tão profunda, a renúncia de pecados que a gente nunca imaginou que tocaria naqueles assuntos, desavergonhadamente. Nós fazíamos e libertávamos profundamente. Só que tudo começava quando a gente era ungido para passar por libertação. E depois que terminava, nós éramos ungidos com a consagração. Quem visse falava, é o mesmo óleo, é um cheirinho um pouco diferente, mas é óleo. Não. Era assim no tabernáculo. Os primeiros borrifar de sangue, as primeiras ofertas, era tudo para retirar a culpa, a iniquidade, o pecado, aproximar. Ao fazer toda a faxina, agora vinha a consagração. Todos aqueles utensílios e as pessoas, e os sacerdotes, os levitas, passaram por faxina, tanto os utensílios quanto as pessoas. E agora eles vinham para, no capítulo 8, serem consagrados, que a porção finaliza para achar com a consagração. Ou seja, depois que passar pelo sangue, depois que fizer as ofertas, depois que limpar a natureza carnal, aí sim a consagração a Deus. Amém? Amém. Que esses 2 olhos passem sobre todos nós. Essa semana que fecha é a semana de nós recebermos a bênção da consagração a Deus, purificados dos pecados e consagrados. Amém e amém. Vamos orar? Pai Celestial, elevamos o estudo e a meditação da Paraxá para o andar superior, para o lugar alto, e pedimos ao Senhor a bênção do óleo da consagração, a óleo do perdão e da purificação, mas também da consagração. Que todos que forem atingidos por essa palavra, sejam jovens ou sejam anciãos, possam ter a sua alma elevada aos lugares mais altos, desapegado das coisas terrenas, desapegado das paixões, dos pecados, e um profundo desejo de cumprir essa tsave, essa ordem, de chegar-se ao Senhor e entregar tudo, e assim receber do Senhor a elevação e a expiação e as pazes, entrar em paz com o Senhor, entrar em atmosfera de elevação e poder, Senhor, a partir daí, dar ações de graças e oblações contínuas, a minhá, cada manhã subir e saber que seremos aceitos com toda a boa oferta diária e as orações. Nós te louvamos e agradecemos e liberamos sobre todos esta porção e a unção que dela advém, em o nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Amém e amém e amém. Obrigado, Samuel. Está convidado a sempre meditar nas Parashot. E obrigado, pastor Robson. E aproveito para despedir das pessoas. Obrigado, apóstolo Léo. E estar aqui com o Samuel foi muito precioso. Foi muito bom. Muito bom. Muito precioso mesmo. Agradeço por esse momento. Um abraço a todos. Eu também só tenho a agradecer. Eu acho que foi uma enorme honra. Para mim foi uma enorme honra ser chamado a estar ao lado de tantos mestres, né? Pessoas que estudam, dedicam a vida a isso. Eu tenho uma enorme admiração pelo apóstolo. Eu acho um homem. Primeiro dia que eu conheci aqui, depois em Israel, melhor, né? Cada lugar, assim, cada expressão eram aulas, mas eram aulas que não se cansavam, né? Eram aulas que a gente estudava e era um estudo em loco, né? Muito bom, foi muito bom lá. Foi muito prazeroso, muito bom, assim. Foi um tempo que Deus mesmo, foi de Deus mesmo, né? Então eu só tenho a agradecer. Tenho a agradecer por estar aqui presente, tenho a agradecer a todos que estão ouvindo. E vou meditar mais um pouco hoje, né, nessa Paraxá e ir para a próxima, que a próxima, inclusive, é bem importante, né? Vai acender o fogo. Vai acender o fogo agora, a próxima. Então, vamos continuar fazendo esse estudo, vamos manter esse projeto e que seja abençoado assim como está, né? Em nome de Jesus. Amém. Incrível, né? Eu conheci, nós passamos bastante tempo em Israel juntos, só nos vimos aqui, depois passamos uma semana em Israel e 10 dias na Grécia. E o Robson, mesma coisa, eu conheci Israel. Foi?
tem alguma coisa em comum aqui. Conhecemos-nos em Israel, eu nem lembrava disso, ele me ligou, e agora, 2 semanas atrás, começamos um relacionamento, e eu creio que para obras muito grandes, que eu vou estar anunciando nas próximas semanas, que está chegando aí, gente, a Escola do Cordeiro, a Escola de Profetas do Cordeiro, vai voltar, estamos na organização, daqui a pouco eu falo para vocês quando vai ser, e tenho novidades extraordinárias que o Pai está falando sobre o Brasil, sobre o mundo e sobre como nós profetas precisamos agir. Vai se preparando aí para participar da Escola de Profetas. Coisas grandes estão chegando. Deus abençoe. Shalom, shalom.